Vamos estar orando nesta noite pelo nosso pastor João. Tenho certeza que Deus já colocou uma palavra na boca do seu servo para transmitir para a tua igreja nesta noite. Oramos a Deus, fechamos nossos olhos. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Pai querido, já podemos sentir a tua presença aqui neste lugar, Pai. Na tua casa, chamada casa de oração, Pai querido. Pai querido, eu te agradeço nesta noite por este privilégio, Pai, de nós estar na tua casa para te adorar nesta noite, Pai, para ouvir a tua palavra nesta noite, Pai querido. Pai querido, eu te peço nesta noite, abençoa o teu servo, Pai, pastor João, Pai querido, que nesta noite vai transmitir a tua palavra, Pai. Usa o teu filho, usa o teu servo como tu tem usado ele, Pai, uma vez mais para falar com a tua igreja. Tudo eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. A paz do Senhor a todos. Aos que não puderem estar no dia 31, culto de virada, eu desejo a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe nossos irmãos, que todos os sonhos e projetos deste ano sejam realizados, segundo a vontade de Deus, propósito que Ele tem para cada um dos irmãos, que tudo possa ser concretizado. Eu creio num Deus que está acima das nossas expectativas, que pode fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16 e versículo 18. Após a ministração da palavra, os irmãos que não participaram da ceia no dia 31, poderão participar. Mateus 16 e o versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos, nesses minutos que temos, vamos tratar sobre a igreja erguida por Deus. Como que Deus preparou tudo para levantar este reino, o reino de Deus na terra. A igreja é uma comunidade. Nós temos que entender como a igreja, como um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um Senhor, de um líder chamado Jesus. Ele que deu o fundamento para a igreja. Igreja, no grego, é eclésia, que quer dizer chamado de fora, chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. E nós temos na palavra de Deus muitos assuntos que tratam sobre a igreja. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que lá nas Escrituras já estavam falando de um reino que viria. Então, são muitos profetas que falaram, e nós vemos ali bem conhecida aquela parte de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão das estátuas, os irmãos lembram, daquela estátua muito grande, e cada parte da estátua representava um reino, começando pelo reino babilônico, depois na sequência ali o reinado
dos Medos junto com os persas, depois o reino grego, né, com Alexandre Grande, depois passando pelo reino da Babilônia e, por fim, né, o reinado, passando pelo reinado de Roma, e por fim o reino que era aquela pedra que ele fala que sai de uma rocha e destrói toda a estátua. E ele fala que naquele momento ali, aquele reino, aqui diz no capítulo 2, e versículo 44 de Daniel, diz assim que Deus levantará um reino que não será jamais destruído. Um reino que não será destruído. E ele diz aqui, ó, e esse reino não passará a outro povo. Então, quando a gente vê a história de todos os reinos na terra, né, desde um dos primeiros reinos assim que tem como organizado foi o Império Egípcio, depois veio da Assíria, e aí depois a Babilônia. Mas ali na estátua começa a revelação dada para Daniel, foi justamente a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, pela glória do reino caldeu, os babilônicos. Mas sempre a gente vê que um reino vem e subjuga o outro, né? Tem um reino que chega no seu ápice, conquista tudo que tem que conquistar, mas depois vem surgindo outros reinos e domina o antecessor. E assim por diante, né? E vieram vindo os reinos até acabar no último reino conhecido, que foi o Império Romano. E aqui ele diz que esse reino que será levantado por Deus, ele jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo. Não terá um sucessor após ele. Apesar de que muitos se levantaram contra esse reino para tentar derrubá-lo, né? Extinguir este reino, o reino de Deus. Mas ele existe até hoje. E você faz parte desse reinado. Você está na igreja do Senhor, igreja, chamados para fora, eclésia, e você está dentro desse, digamos assim, dessa comunidade, né, falo no sentido espiritual, dentro dessa comunidade que tem um líder, que tem um cabeça, como diz lá em Efésios capítulo 5, né, quando compara ali a liderança de Cristo com a igreja, ali o relacionamento homem e mulher, ele diz, né, porque Cristo é o cabeça da eclésia, da igreja. Então nós temos um líder, e por ter esse líder vencedor, não tem ninguém que vai substituir a igreja. Nenhum outro reino vai substituir. E aqui ele segue dizendo, ó, Daniel, capítulo 3, e ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Esse reino de Deus é para sempre. Até como foi cantado aqui na terra, até a volta de Jesus. E lá no céu vai continuar o reinado, porque haverá também um rei no céu. Tem um rei no céu, né? O nosso Senhor, que morreu por nós, ele nos aguarda lá. Aqui conosco está o Espírito Santo, que ele deixou, porque ele disse, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O meu Pai enviará outro Consolador. Ele vai estar com vocês.
Então, nesse reinado estabelecido aqui na terra, esse reinado forte que aqui está dizendo, que jamais será destruído, não é? Ele marcha triunfante por quase 2000 anos. Muitas foram as tentativas de destruí-lo, mas Deus sempre levanta um ou outro, sempre levantou. Às vezes parecia que ia acabar tudo, mas lá surgiam Martim Lutero, não é? Surgiam outros homens e mulheres de Deus que foram usados para que esse reino continuasse. Porque nesse reino, como diz aqui em Daniel, ele foi obra do sobrenatural, foi obra de Deus, porque aqui ele diz assim, ó, aquela estátua, não é, foi atingida com uma pedra que foi cortada de uma pedra sem mãos, uma pedra cortada sem a interferência do homem. Aqui está falando na obra redentora de Cristo. Então, na obra redentora de Cristo, só tem a participação de Deus nesse mistério. O homem não podia fazer nada para resgatar ele mesmo, não tinha o que ser feito. Tudo era por conta e risco de Deus. E Deus enviou seu Filho, preparou tudo, organizou tudo. Ele, disse que na plenitude dos tempos, no momento dele, na hora dele, ele enviou o seu Filho, aquela pedra cortada, para implantar o seu reino aqui na face da terra. Um reino vitorioso. Glória a Deus. E aqui diz que sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Tudo isso aqui eram partes da estátua que aquele grande monarca, aquele rei, viu na sua visão, no seu sonho, que perturbou muito ele. Então, estava ali tudo integrando aquilo ali, as riquezas, a natureza do homem, tudo ali naquele símbolo daquela estátua. Mas Deus disse, eu vou implantar um reino, não aqui com a atuação do homem, mas unicamente com a minha atitude. E ele foi para a cruz, e quando disse está consumado, ali então estava ligada a chave para implantar o reino de Deus. Nós sabemos que a igreja, como muitos entendem, ela teve início ali no dia de Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que falam que eles estavam reunidos, conforme Jesus havia determinado, e naquele dia, que era um dia de festa do povo judeu, Pentecostes significa 50, que era justamente 50 dias após a festa da Páscoa. E eles estavam reunidos, e coincidia também com a festa das colheitas, festa onde eles agradeciam a Deus e ofereciam as primícias do campo. E ali estava o povo reunido, e nesse momento Deus derrama do seu Espírito sobre todos aqueles que estavam ali congregados. E dali então começa a igreja a cumprir com a sua missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, a partir dali, já naquele dia mesmo, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro faz um discurso ali, relatando o que estava acontecendo, que havia sido já profetizado pelo profeta Joel, e era
naquele momento que estava dando início à igreja de Deus. Por isso que Jesus, ele falou, né, ali como nós lemos em Mateus capítulo 18, ele diz, eu edificarei. Quando Jesus está falando aqui, a igreja ainda não está edificada. Por isso que ele usa, né, esse verbo no futuro. Eu vou edificar ainda a minha igreja. Ela vai começar, uma hora ela vai ter início. E aconteceu ali no livro, naquele momento do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, primeiro aqui dá a entender que Jesus está dizendo, a minha igreja. Então ele não usa, né, aqui no plural, as minhas igrejas. Então, dá a entender aqui que é uma só. Pelo que nós estamos lendo, o que Jesus falou, a igreja dele é única, é particular, é especial, é singular, é só aquela. As pessoas podem dizer que formaram igrejas, comunidades podem dizer a minha igreja é assim, a minha igreja é assado, mas aqui Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, né? A minha igreja, eu vou edificar ela, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, quando fala em portas, está falando sobre autoridade, da onde, naquela época, né, os povos antigos, eles tinham as portas da cidade como um local de reunião das autoridades, ali onde saíam as decisões que influenciavam sobre as pessoas, que determinavam para onde um ia, se seria solto, se seria libertado, se seria condenado, enfim, tudo saía ali daquele local, ali onde era o lugar, as portas da cidade. E ele está dizendo, olha, o que o diabo decidir lá não vai influenciar na minha igreja. O que ele arquitetar lá no inferno não tem autoridade sobre os meus, porque o meu reino é separado deste mundo, o meu reino é especial, o meu reino está nas minhas mãos, está na minha proteção. Então isso é o reino de Deus, um reino firme, um reino criado e controlado e dirigido por um único dono, o Senhor Jesus. Então a igreja, ela é única, ela tem um dono. A igreja do Senhor, ela é vencedora, como ele diz aqui, né? As portas do inferno não prevalecerão. Vamos ler em Romanos capítulo 8 e o versículo 37. Romanos capítulo 8 e o versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se nós vamos olhar aqui um pouco antes, ele traz várias situações que nós passamos, tribulações, angústias, perseguições, problemas, os mais variados. Aí ele está dizendo, olha, apesar de tudo isso, apesar de todas essas afrontas que cada um de nós enfrentamos, porque eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui, apesar de tudo isso, você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Mais do que vencedor. Ser vencedor é bom, não é? Mas ainda ser mais do que vencedor, melhor ainda, não é? Então aqui está dizendo que a igreja do Senhor, ela é
vencedora. A igreja do Senhor, como já falamos, ela tem um líder, tem o cabeça, aquele que dá direção, que dá as diretrizes para a igreja. Agora, entenda a igreja, cada um de nós. Então, se eu estou submisso à vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, então eu estou nesta congregação separada e escolhida por Deus. Ele diz também, né, que a igreja é submissa, então é a minha igreja. Então ele está falando ali de uma submissão, uma propriedade. Uma das coisas que Jesus tinha contra os fariseus, aqueles que seguiam muito a lei no Antigo Testamento e que afrontavam Jesus, era que eles não obedeciam à palavra de Deus. E nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 6, que eu vou ler para os irmãos aqui. Lucas capítulo 6, e no versículo 46 e 48. 46 até o 48. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e apôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então aqui, todo aquele que está alicerçado, não é, fundamentado na palavra de Deus, com a sua fé em Cristo, obedecendo a Deus, ele é como essa casa aqui que Jesus falou. Então, dificuldades, aqui está dizendo que a casa, ela sofreu, né, problemas, veio o vento, veio tempestade, né, e a enchente bateu com força as correntes, né, nós vemos aí algum tempo, nesse ano de 2023, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, né, viram aí as filmagens, né, os vídeos, aquelas correntes de águas, né, aquelas correntezas fortes, levando tudo, não lembram, né? Levavam casa, levavam árvore, levavam tudo que estava na frente se ia embora, carro, tudo. Então, ele compara aquele que está firmado em Deus a uma pessoa assim que vem os problemas da vida, todos nós vamos ter, uns pouco mais, outros uns pouco menos. Esse ano de 2024, eu sinto muito em dizer, mas vamos passar por aflições, faz parte da nossa caminhada. Mas se eu estiver alicerçado em Cristo, a corrente vai vir, né? A correnteza virá, mas ela vai ficar firme ali, vai ficar firme. Algum estrago pode dar, alguma rachadura aqui e ali, não é? Mas de repente vem o Espírito Santo e dá uma ajeitada ali, uma arrumada, uma reforçada, não é? E a casa fica firme novamente. Assim é a vida do crente, assim é a vida cristã, não é? Quem sabe, neste ano que passou, você ficou com algumas feridas, algumas mágoas, algumas tristezas, mas daqui a um tempo vai ficar só a cicatriz, vai ficar só a marca, você vai olhar assim, puxa, naquele dia me doeu, é assim, naquele dia doeu, mas depois viram só marcas. Assim é a vida do cristão, aquele que está alicerçado em Cristo, firmado na rocha, que está dizendo. Então a igreja, ela é
submissa. Nós estamos neste reino porque temos uma autoridade sobre nós. Então, quando Jesus falava em reino, também até profeta João Batista, né, quando ele pregava e batizava, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus também falou sobre o reino dele, né, que estava no meio do povo. Vamos ler lá em Mateus, vamos ver o que Jesus falou sobre o reino. Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Então aqui é quando Jesus fala sobre o reino. Ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui foi logo após a tentação de Jesus no deserto, quando ele desce, ele vence, e agora ele começa a divulgar o reino de Deus. Aquela mesma pedra lá que Daniel viu, ó, foi cortada a pedra. Ele diz: ó, está chegando esta pedra agora, né? Não uma pedra para machucar, não uma pedra que é jogada para destruir, mas uma pedra onde eu vou colocar os meus pés, onde você está alicerçada, porque por isso que o apóstolo Paulo diz, ele é a pedra de esquina, a pedra principal da nossa fé, aonde eu estou alicerçado. Por isso que aquele que crê em Jesus jamais será decepcionado, porque a sua crença, o seu alicerce não está no homem, não está num político, não está num influencer, não está num amigo, não está num parente, não está em qualquer pessoa daqui da terra que é falho. A sua fé, a sua convicção, a sua certeza está em Cristo, nessa pedra especial. Muitas pessoas se decepcionam com os outros, não é mesmo? Em todas as áreas da vida, todas as áreas. Se decepcionam num sentimento, né, na área sentimental, às vezes não é aquilo que esperava, não é aquilo que prometeram, não é aquilo que disseram que ia ser um dia, não é, o tempo passou e mudaram. E aí se decepcionaram. Ah, mas o fulano disse que ia mudar o país, que ia ser bom, que ia ser melhor, e entra fulano, e entra ciclano, e entra verde, e entra vermelho, e entra azul, e entra preto, e entra todo, e nada muda. Mas se a pessoa colocou a sua confiança em Deus, pode passar o homem, pode passar os reinos, e ele continua olhando para a sua esperança, que é o Senhor. Glória a Deus. Venha quem vier, aconteça o que acontecer, ele está firmado na rocha eterna que é Jesus. Aleluia. Deus não precisa que eu seja forte, né? Que seja um super-homem, você seja uma mulher maravilha. Deus quer que você, com a sua força, seja perseverante. É isso. Foi isso, quando Deus manda João escrever lá Apocalipse, uma das cartas direcionada para uma igreja chamada lá Filadélfia, ele diz: olha, eu sei que você tem pouca força, eu te conheço. Falando, né, vamos nos colocar no lugar de Filadélfia, vamos receber essa carta como se fosse endereçada para nós. Quer ver? Ó? Tenta te enxergar aqui como Filadélfia, né? Você agora, o teu nome é Filadélfia. Vamos ver aqui, ó. E ele está dizendo para ti, olha só o que Deus está dizendo para você, para todos nós. Eu sei as tuas obras. Então Deus sabe tudo o que nós fizemos.
né? Não adianta eu querer enganar, eu posso enganar alguém, mas Deus eu não engano, eu sei. Começa por aí. Então, a minha vida, a tua vida, é um livro aberto diante de Deus. Eu posso fechar, mas Ele abre. Ele consegue ler. E Ele está dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Então, aquilo que Deus fez por ti, ninguém vai desfazer. Aquilo que Ele desfez, ninguém vai fazer. É Ele que controla, Ele que domina. E aí, olha só, você, tendo pouca força, é pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Então é mesmo assim, nossa vida é assim, não é? Pode ser um 2004 de provações, de dificuldades, mas procurando guardar a palavra de Deus, vamos fazer como o salmista disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Aleluia. Não é esta semente que está no teu coração? A Bíblia diz que tem umas aves aí que andam rondando, e elas querem comer essa semente. Querem se alimentar dessa semente, mas a semente que está no teu coração não é para a ave ser alimentada, é para você viver, é para eu viver, a palavra de Deus é para eu viver, para eu me manter nesse reino que é vencedor. O dia que as aves do céu, e falo em aves, eu falo nas provações da vida, nas tentações, não é, nas coisas que o mundo oferece aí, ele está ali rondando. O dia que ele arrancar essa semente, aleluia, ele tira o alimento da minha alma. Arrancar a palavra de Deus, ele tira o alimento da minha alma, e eu fico fraco, e vem aquela correnteza, lembra a correnteza assim, e derruba a casa, não é? E cai. O que sobrou naquele lugar? Sobrou só o terreno ali. A casa, onde é que foi? Foi embora, a correnteza levou. Às vezes não dá para recuperar, não é, Joab? Não dá para recuperar. Mas o bom é que a casa esteja alicerçada, firmada em Deus. Esse reino vitorioso que nasceu para vencer. Disse lá Daniel, né, para Nabucodonosor: esse reino nunca, jamais passará para ninguém. Não vai passar. Não te preocupa. Não virá outro reino maior que o reino de Deus. O Império Romano tentou destruir esse reino, não conseguiu, não é? A história do cristianismo mostra que muitos tentaram, o comunismo tentou impedir, o nazismo tentou parar esse reino. Lá, a Idade das Trevas, que chamam, né? Ali um período de muitos problemas no cristianismo, que estavam totalmente fora deste reino ali, quase que sucumbiu, mas não sucumbiu porque não tem, esse reino não é do homem, é de Deus. Aqui Daniel está dizendo, ele não tem atuação do homem, só dele, do Senhor. E aí Deus disse, não, o meu reino não tem fim. Aí levanta um, levanta outro, e o reino de Deus se ergue com força. Você faz parte deste reino, este reino vitorioso. Você faz parte da igreja do corpo de Cristo. Não desanime, não pare na caminhada. Deus tem grandes coisas para você nesse reino, que Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha é quando nós sabemos que fazemos parte, não é?
de um reino vitorioso. Imagina aqueles homens lá nos impérios, esses vários impérios que tiveram, os homens das altas, né, os importantes lá, né, os reis e os príncipes, a elite de cada reino, né, entrando nos seus palácios, né, tudo muito bonito, com ouro, e tudo aquilo ali, Deus está dizendo, isso aí vai passar para outro reino, vai vir outro e vai levar tudo. O que tu ganhou, o que tu conquistou, o que tu pegou do outro reino, vem outro e pega de ti, e depois vem outro e pega do outro, e vem outro e pega do outro, e só vai passando de mão em mão, mas o que é meu não passa de mão para outra pessoa. Você é do Senhor Jesus, e Deus não entrega você para ninguém, não vem outro, não vai vir outro e levar você, porque você é a propriedade do Senhor Jesus, aleluia, e você está neste reino, um reino vitorioso para todo o sempre, até a volta dele, aleluia, porque quando esse reino deixar de existir aqui na terra, vejam, interessante, ele diz que os reinos do homem passam de um para o outro, né? Mas o reino de Deus só vai mudar de lugar, não vai passar para outro. Ele vai sair daqui e vai morar com o mesmo dono, mas em outro lugar. Aleluia. E você vai estar lá. Em nome de Jesus, você vai estar lá. Você só vai trocar de lugar. Vai sair desta terra onde tem maldade, corrupção e engano e mentira. Mas o teu rei estará contigo também lá no lugar que ele já foi preparar para cada um de nós, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Você quer se manter nesse reino? Quer ficar na igreja do Senhor Jesus? Aleluia, te esforça, seja como Filadélfia, perseverante, firme, guardando, né, a palavra no coração, tendo pouca força, disse Deus para a igreja de Filadélfia, pouca força, Filadélfia, eu te conheço, eu sei que tu não é forte, mas eu sei que tu te esforça para guardar a minha palavra, não nega o meu nome. Sabe como que era não negar o nome de Jesus naquela época? Não era fácil, não era fácil, não negar o nome de Jesus naquela época era sinal de pescoço cortado, porque o negócio era difícil, mas mesmo assim eles tendo pouca força, eles não negavam o nome do Senhor e permaneceram fiéis, aleluia. Vamos nos colocar em pé, ainda temos a ceia para servir, e eu creio que Deus falou aos nossos corações, eu quero ficar neste reino, ficar na igreja levantada, criada por Deus, nesta comunidade. Aqui somos diferentes, né? Ninguém é igual, um tem um jeito, outro tem outro jeito, mas nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor, um só Espírito, nós vamos para o mesmo lugar, aleluia, temos na mesma caminhada, temos um mesmo líder, um mesmo Senhor que está à frente de nós, e as nossas diferenças são coisas secundárias, não é mesmo? As diferenças ficam de lado, os nossos pensamentos, que eu penso de um jeito, outro pensa de outro jeito, isso é deixado de lado, porque cada um de nós almeja entrar na eternidade com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero orar com você, coloque a tua mão no teu coração agora, aleluia, e peça para Deus, Senhor, neste ano que está entrando, peça para Ele, apesar das minhas poucas forças, eu quero te servir, ser como a igreja Filadélfia, nunca negar o teu nome, Senhor, dizer não ao pecado e sim para a tua vontade,
que maravilha é quando nós dissemos não para o pecado, né? Vem Ele oferecendo tantas coisas e nós dissemos não, não, mas sim para a vontade de Deus. E Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força e você vai conseguir. Oramos. Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que tens feito por nós. O Senhor nos disse que o Senhor edificaria a Tua igreja, Senhor, e as portas do inferno, toda a atuação do inimigo não prevaleceria contra ela. Ajuda-nos a estarmos submissos à Tua vontade e por consequência dentro do Teu reino, Senhor. Ajuda cada um de nós a nos manter fiéis a Ti, como a igreja de Filadélfia foi, apesar da sua pouca força, guardou a Tua palavra e não negou o Teu nome. Abençoa cada um, guarda os Teus filhos, Senhor, neste ano que está entrando, protege grandemente cada um, sustentando, Senhor, apesar das dificuldades que virão, apesar das correntes fortes, Senhor, o vento forte que possa bater em nossas vidas, nos ajuda a permanecermos alicerçados em Ti, olhando para Ti, Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa, é o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, amém.